Olá, meu nome é Suelen, eu sou graduanda do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil. A nossa pesquisa é referente à desvalorização do magistério e as implicações acerca da formação desse profissional. Ah, Nós resolvemos pesquisar sobre esse assunto, principalmente porque nos causa uma grande aflição perceber que os jovens hoje não fazem a escolha pelo magistério, né, pelos cursos de licenciatura. Então nós resolvemos ir mais a fundo sobre esse assunto, no sentido de responder, talvez, né, esse questionamento a respeito de como essa desvalorização é construída, né, ou como ela foi construída durante esses anos, né. Então, nós fomos buscar as respostas na teoria crítica de Adorno e Horkheimer, né, da escola de Frankfurt, que nos revela muitas informações acerca da reflexão sobre essa desvalorização. Bom, para isso, nós fomos buscar em algumas obras de Adorno, né, principalmente no livro Educação e Emancipação, que existe alguns capítulos que nos encaminha, né, para a resposta desse questionamento. Um deles é Tabus acerca do magistério, onde ele vai falar, né, que esses tabus já vêm de há longo tempo, né, são da épocas feudais. Então ali a gente consegue observar que através do tempo, através da história, nós conseguimos enxergar, né, com as lentes filosóficas de Adorno, como esse professor de hoje sofre esses tabus, esses preconceitos, né? Então ele vai falar do estigma do professor castigador, né? Porque assim, quando começou, né, a educação na história, quando a burguesia trouxe a educação, eram usados os monges, né, ou pessoas que não serviam para o serviço braçal. Então essa pessoa era inclinada ao serviço do magistério, né? Então ficou um estigma, um dos tabus, né, que a gente consegue observar no texto de Adorno, é esse estigma da pessoa que não quer trabalhar ou que não tem nada para fazer, assim como os monges, né? Os monges, eles tinham a maior parte do tempo ósseo, então eles tinham tempo vago, então isso era levado como responsabilidade deles. E no mesmo sentido, quando a gente fala dessa pessoa que não trabalha, né, que não tem nada para fazer, então vai em busca do magistério, a gente tem a figura do castigador, né, onde esse monge, esse padre, esse sacerdote, ele tinha autorização divina do castigo. Então, quando esses alunos, né, não faziam aquilo que era esperado que ele fizesse, ele era castigado fisicamente. Então, hoje, nós ainda carregamos esse estigma de castigador, não mais fisicamente, porém psicologicamente a gente ainda tem o estigma do professor castigador, né, que ele tem essa autorização de castigar. E essa autorização não é, naquela época era divina, hoje é social. Então o professor ele tem o dever, né, de castigar do seu aluno. Castigar no sentido de chamar atenção, disciplinar, né, ele é disciplinador no sentido cruel da palavra, né. E ao mesmo tempo essa sociedade não aceita mais esse castigador. Então, nós temos ali um confronto, né, uma dualidade. Enquanto o professor ele é visto como castigador, ele tem essa autorização de castigar, a sociedade não aceita esse castigo, né? Então, as pessoas que estão alunos naquele momento não aceitam este castigo, mas espera que isso seja trazido de alguma forma para dentro da sala de aula. Porque muitas vezes também acontece da sociedade não entender aquilo que é autoridade e autoritarismo. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? Vou me ater aqui aos tabus elencados pelo Adorno, né? Outro tabu muito presente no nosso dia a dia é o do professor ser visto como uma profissão de fome, né? É isso que Adorno vem falar, porque a burguesia, né, lá atrás, ela não enxergava a profissão do professor como digna ou séria, né, no sentido de que não há necessidade de um retorno monetário tão grande, porque ele estava ali para cuidar das crianças. Então, o burguês, ele considerava que aquela profissão não era válida, né? Então, e até hoje nós carregamos isso, a gente tem um olhar para a educação de apenas de cuidado e amor. Não que isso não seja importante, porém, esse olhar mais divino, né, vem também, é uma herança do monge professor, né, do padre professor, de ser uma obra de caridade. Então, assim, eu faço por amor, então não espero reconhecimento monetário, né? E, na verdade, a gente merece, né, esse reconhecimento, né, por anos de estudos, mas isso ainda traz com a gente uma marca, né, que nós não merecemos tanto quanto um outro graduado ou outras profissões. Adorno também vem falar dessa diferenciação entre o profissional da educação e os outros profissionais, né, que foram formados dentro da mesma universidade. Então, se o professor universitário não tem esse mesmo estigma que o professor lá do ensino básico. Um dos motivos é a não seriedade, né? O magistério não é visto como uma profissão séria. O magistério, ele também arca com o tabu de ser infantilizado, no sentido de, não só porque ele trabalha com crianças que ainda não têm a sua cognitividade 100% para poder ter um embate, ter um enfrentamento. É como se tudo que o professor fala, o aluno
não vai discutir, porque ele ainda não está formado no seu completo, mas também porque o professor muitas vezes não sai de dentro dos muros da escola. Ele fica preso ali dentro, então tudo que ele conhece, tudo que ele acredita, tudo que ele passa para o seu aluno está dentro da sala de aula, está dentro dos muros da escola, ele não ultrapassa, né? Então essa infantilidade, essa falta de emancipação do próprio professor, que leva para a criança isso que é fechado, né? Ele não tem essa desenvoltura nesse sentido mais amplo, né? De buscar um conhecimento mais amplo. Outro tabu que a gente também ainda, nos dias de hoje, a gente consegue identificar e que ele tem uma persuasão muito grande, né? É o professor como um ser quase não humano. Em qual sentido? No sentido de que não é natural os alunos ou a sociedade reconhecer que o professor é uma pessoa separada da sua profissão. E os próprios professores também, a gente, né, consegue observar que o professor e a pessoa do professor se transformam em uma coisa só. Então, assim, o professor, ele é professor em qualquer lugar, não só dentro da sala de aula, né? E quando esse professor a gente vê ele fazendo coisas que não é de dentro da sala de aula, traz um conflito muito grande. Então, assim, o professor namorar, né? A questão do professor ser quase um ser castrado, né? Em todos os sentidos, né? Então, o aluno, ele não consegue mensurar, né? Que o professor é uma pessoa, que ele tem sua vida em particular. E também o professor acaba não conseguindo separar sua vida pessoal da sua vida profissional. E isso causa um conflito muito grande, né? E isso também afasta os nossos jovens hoje da profissão e não valorizar a profissão do magistério. Dentre outros tabus, né? Adorno vai elencar cerca de 9 a 10 tabus que hoje em dia ainda nós conseguimos observar em sala de aula ou conseguimos observar no dia a dia, né? Com a experiência do dia a dia. Mas eu acho que, assim, o ponto alto de observar, de compreender esses tabus, é entender que eles levam o professor a uma não emancipação. De que forma? O professor, quando ele sofre esses tabus, né, ele leva para dentro da sala de aula, ele é visto como uma pessoa, ou como um profissional não valorizado, né, e nesse sentido, a indústria cultural que Adorno vem falar, que é o esvaziamento do conhecimento científico, né, toma lugar, muitas vezes, do pensamento crítico. Então, assim, a escola hoje, como esse professor, ele é produto dessa sociedade, onde a indústria cultural vem massificando, né, a nossa sociedade, a escola está compartilhando dessa indústria cultural dentro da escola. A universidade, né, tem que sempre estar negociando com a indústria cultural, né, então ela traz muito esvaziamento de pensamento, né, coisidifica a mente. Então o professor, ele próprio não consegue se emancipar. E quando ele não é emancipado, ele perde essa autoridade do conhecimento. Né? Perdendo a autoridade do conhecimento, né, ele não consegue mais por onde transmitir ou compartilhar, né, o conhecimento verdadeiramente crítico com aquele aluno. Né? E isso nos leva a refletir que é um ciclo, né, que não se fecha, no sentido de que a escola, assim como Adorno fala, deveria ser o local de resistência à indústria cultural e à razão instrumental, que é onde ele fala que o professor hoje, por ele não ter mais essa autoridade de conhecimento, ele está fadado a usar a razão instrumental, ou seja, né, usar a razão apenas como instrumento, né, para beneficiar apenas uma classe, né, que é a classe dominante. E essa classe dominante que indica, né, quais culturas essa sociedade vai consumir, né, qual tipo de cultura que a escola vai consumir. Então, tendo isso claro, que é a classe dominante que indica, né, quais serão como será, né, esse entendimento da escola, nós podemos trazer aqui o conceito de subcultura, ou seja, é uma cultura esvaziada de conhecimento, de pensamento crítico, né, e de reflexão. Então, sendo ela uma subcultura, nós podemos entender que esse adolescente, que esse aluno, que esse profissional da educação que também está no meio, né, também é produto, não consegue chegar a uma emancipação verdadeira. Quando nós falamos de emancipação, nós estamos falando de indivíduos criticamente autônomos, né? E o lugar que deveria realizar tudo isso é a escola. Mas, infelizmente, a escola está no meio do jogo da indústria cultural, né, no meio da subcultura e da pseudoformação. Quando nós falamos de formação, ou pseudoformação, na realidade, é quando a classe dominante ela vem falando e querendo impor, né, essa formação aligerada. Ou seja, né, precisamos, na verdade, não de formar cidadãos, indivíduos críticos, mas sim cidadãos para o mercado, né, para o capital, né? Então, quando nós falamos de a cultura como processo
de apenas servidão, né, apenas servir a classe dominante, nós estamos falando de uma subcultura. E quando nós falamos dessa subcultura, dessa pseudo-formação, então a gente consegue entender o porquê dessa desvalorização do profissional, né? Tanto politicamente falando, né, essa desvalorização, porque essas formações, tanto nas universidades quanto formação continuada, elas não têm o mesmo peso para outros cursos. Por quê? Né? Porque nós estamos dentro da pseudo-formação, né, que hoje não é levada como deveria ser. Então nós podemos chegar à conclusão que a desvalorização do profissional da educação é muito mais amplo do que apenas não ter um salário digno com a realidade hoje do professor brasileiro. Né? Nós estamos falando de todo um contexto histórico, né, de tabus que ainda estão em volta desse profissional, do preconceito, né, que nós, como educadores, sentimos e reproduzimos por uma questão de subcultura que a classe dominante nos leva a ter, né, através da indústria cultural. Então é um tema muito complexo, né, há mais pesquisas sobre, né, mas nós podemos entender que a semi-formação do profissional da educação hoje não leva a população em si, né, a sociedade, a uma emancipação real, né? Dizendo isso, nós entramos naquele ciclo onde a escola deveria quebrar, mas infelizmente ela faz parte dessa questão da indústria cultural e da razão instrumental. Adorno vem nos dar uma luz, né, no fim do túnel, que ele fala que tudo isso depende, a quebra desse ciclo vai depender não só exclusivamente do professor, mas do aluno também, né, porque o aluno vê no professor a passagem da menoridade para a maioridade, né, inconscientemente, mas ele consegue ver nesse professor, então, ter o exemplo, né, de sair da menoridade para a maioridade, a emancipação, a autonomia, né, e ele fala dessa formação desse profissional, que a escola é o local de resistência. Se não for, não haverá em outro lugar, né? Então, nós, como profissionais da educação, podemos refletir acerca de todas essas coisas e entender que a nossa mudança é fundamental, né? O nosso comportamento é fundamental para que esse ciclo seja quebrado e que a emancipação possa acontecer na sua totalidade.